E para 70% dos brasileiros, a economia do país está péssima ou ruim. Isso aqui mostra o levantamento realizado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e ainda segundo esse levantamento e a pesquisa, 56% da população afirmaram que a situação piorou nos últimos 6 meses. Em relação ao futuro, a população está dividida, 34% acham que vai melhorar, 27% que vai ficar igual e 32% que vai piorar. Sobre esse levantamento, nós vamos conversar agora com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Olá, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Marcelo, acho que é o reflexo aí evidente, né? 70% dos brasileiros, a economia está péssima ou ruim. Nós tivemos hoje, inclusive, a divulgação, inflação na casa dos 2 dígitos. É o que temos acompanhado. Está difícil fechar o mês aqui no Brasil, né, Marcelo? Exatamente. Está sobrando dia para pouco salário para muita gente. A inflação vai correndo aí o poder de compra das pessoas e traz esse desânimo, né, essa percepção das pessoas sobre a situação econômica atual. A própria pesquisa também mostra, além da questão da inflação, a questão do próprio medo do desemprego também, como um importante fator que acaba que abala, né, a visão das pessoas sobre a economia. E a confiança também, né? Estamos nos aproximando aí no Natal, a Black Friday já foi morna e é um indicativo, né, Marcelo? Não está sobrando dinheiro mesmo no país. Exatamente, né? A gente já percebe isso de algum tempo, né? Como a inflação elevando essa preocupação, isso deixou de ser apenas uma preocupação, com um sentimento já, uma percepção, uma realidade com muitas famílias aí, de uma queda significativa na renda e principalmente no poder de compra, e aí vai isso minando as opções, né? As pessoas começam a ter algumas decisões que precisam ser tomadas com relação ao consumo, acabam reduzindo seu consumo para tentar, apertando aí os cintos, conseguir lidar com essa queda de renda e esse aumento dos preços, né? E aí não à toa a gente tem uma queda na atividade nos últimos meses, no comércio, na própria indústria, nos serviços, por conta desse aperto que as famílias vêm mostrando. Exatamente. Essa semana a própria CNI recebeu, né, o presidente Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Marcelo, nós sabemos aí que num curto prazo, né, essa situação não deve mudar. Hoje o IPCA apontou aí, até o mercado imaginava um valor acima de 1%, ele veio menor, já uma certa comemoração aí de uma desaceleração. Mas de qualquer forma, o que você imagina aí, no caso, a percepção da população, aquilo que falamos, né? 34% acham que vai melhorar daqui para frente, 27% igual e 32% que vai piorar. Como é que a CNI trabalha agora com cenários justamente aí para 2022, um ano de eleições? A gente está justamente agora revendo aí nossos cenários para o próximo ano. Certamente será um início de ano ainda bastante difícil, não só para a indústria, mas também para as famílias, por conta da questão da inflação. E no caso da indústria, todo esse desarranjo que a gente teve nas cadeias produtivas, né, esse problema que a gente tem dos insumos e vem falando de algum tempo, também vem pressionando muito os custos das indústrias, e isso realmente não vai se resolver agora na passagem do ano, então a gente ainda vai ter muitas dificuldades, seja do lado dos produtores, do lado da produção, como também pelas famílias. Então vai ser realmente um início de ano difícil. E a ideia da CNI, com a apresentação dessas propostas, é poder alavancar esse crescimento, poder fazer uma transição aí dessa retomada de todos os efeitos trazidos pela pandemia e coisas antigas como o custo do Brasil, fazer essa superação, fazer a economia crescer e gerar o emprego. E aí a gente pode ter especialmente na continuidade desse ano, a reversão desse quadro mais difícil, a gente ter pelo menos um desempenho mais positivo no final do ano que vem. Infelizmente, né, a gente não pode imaginar que temas importantes como a reforma
tributária, a reforma administrativa, né? Elas são temas que vão ser votados no ano eleitoral. Não houve uma tentativa esse ano, uma confusão em relação às propostas. O governo defendia uma tese, o Congresso tinha outras questões, economistas defendiam projetos que estão no Senado, estão na Câmara. O governo, não, esses projetos não agradaram ao governo. A gente também não pode imaginar que haverá uma discussão ampla de temas importantes, infelizmente, no ano eleitoral, né, Marcelo? É frustrante porque nós vemos que o mundo está num ritmo de crescimento aí pós-pandemia bastante significativo, vai crescer mais que o país nesse ano, que o Brasil nesse ano, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa no ano que vem. São oportunidades que surgem daí com a crise, que sem a discussão, sem o andamento dessas reformas e a redução do custo do Brasil, são oportunidades que a economia brasileira, a indústria em particular, não vai conseguir se aproveitar por conta desses entraves que já vêm, enfim, há muito tempo, mesmo diante da pandemia. Marcelo, você falou um pouco desse ano, né? A gente conversou algumas vezes também, que foi um ano, inclusive, muito mais desafiador que o próprio ano da pandemia, né? Houve a paralisação, depois o retorno. Tivemos aumentos significativos no preço das matérias-primas. Claro que a desvalorização do real frente ao dólar, ela prejudica muito o país, então tudo fica mais caro ainda, mas houve um total descontrole e claro que o consumidor está percebendo que praticamente tudo está com preço mais elevado. Exatamente, né? Essa percepção ela já está bastante contaminada nas decisões das pessoas, né? Elas já percebem isso nas suas compras e tem uma crença que isso não vai facilmente ser superado. A população se mostra muito dividida quando se fala, como a pesquisa mostrou, com relação ao prognóstico para a economia brasileira nos próximos meses. O que limita ainda mais nessas decisões de consumo e prejudica ainda mais a recuperação da economia, né? Como você falou, foi um ano também muito difícil para a indústria, enfim, para a economia como um todo, por conta dessa série de fatores trazidos aí pela pandemia, o próprio susto que deu a pandemia ao longo do ano, com novas variantes, isso sempre foi trazendo alguma dúvida sobre a recuperação, coisas que nós não prevíamos no final do ano passado, né? No final do ano passado, a indústria em particular estava vivendo um excelente momento, com uma atividade bastante forte, e se acreditava numa outra dinâmica para esse ano de 2021. Infelizmente, realmente se mostrou muito mais desafiador do que previmos naquele momento. Nós conversamos com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, trazendo esse panorama, essa pesquisa que apontou então que 70% dos brasileiros, a economia do país está péssima ou ruim. Então é a palavra, né, da população diante, aí, a reação da população diante do cenário que vivemos. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.